Alguns dos prédios mais importantes da arquitetura do século XX foram construídos no Rio de Janeiro. Sim, é uma coincidência histórica. O modernismo foi criado principalmente no entreguerras, quando a Europa precisava ser reconstruída depois da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Sim, precisava se construir de forma democrática para milhões de sem-teto, em cidades devastadas e com medo de epidemias e pandemias. E assim surgem janelões, ventilação cruzada, espaços mais abertos e mais iluminados. A arquitetura não focaria apenas na construção de palácios, museus e fortalezas, ou castelos, como em séculos passados. E vários desses prédios importantes são do melhor que se construiu no Rio de Janeiro até os dias de hoje. Palácio Capanema foi o primeiro arranha-céu, ou vá lá, prédio alto, modernista no mundo. Sim, enquanto a Europa sofria no período entre guerras e mal construía, e os americanos ainda estavam fazendo estilos ou do século XIX, ou tinham parado no Art Deco, foi no Rio de Janeiro que surgiu o primeiro prédio com as ideias do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Um time liderado por Lúcio Costa, que continha de Oscar Niemeyer, Afonso Reidi, de Burle Marx a Cândido Portinari, fez o primeiro prédio no mundo com quebra-sóis na fachada, com pilotis muito altos, onde você podia cruzar o prédio e também o quarteirão. A fachada era independente da construção e tinha terraços-jardins. Ideias revolucionárias para a época. Dá uma olhada nos ministérios vizinhos, projetados nos mesmos anos, mas em estilos bem mais antiquados. O Capanema parece um jovem perto deles. E é um lembrete como olhar para frente mantém a arquitetura sempre moderna. Este verdadeiro ícone carioca ficou mais de 10 anos fechado. O governo Bolsonaro tentou leiloá-lo. Provavelmente nem sabiam da importância do prédio. Mas ele foi reinaugurado em maio de 2025. E, quase nada prometido, ficou pronto. Nem os brises da fachada voltaram, mas tampouco tem exposições, nem o restaurante e o café prometidos. O gabinete da ministra ainda não foi reocupado. E para visitar, só quinta e sexta-feira, em poucos horários, com poucos ingressos. Nem turista, nem trabalhador vai consegui-lo visitar no fim de semana em horários normais. Será que vão esperar daqui a 5 a 10 anos que outro governo queira privatizar o prédio para ir lamentarem a falta de uso? E este prédio aqui é certamente um dos cartões postais do Rio de Janeiro. O Museu de Arte Moderna do Rio é obra-prima do arquiteto Afonso Eduardo Reidi. Em 1954, projetou este museu, esbelto, com pilotis em V, um vasto vão livre, cercado por jardins desenhados por Burle Marx, e uma vista matadora para a Baía de Guanabara. Infelizmente, Reidi nunca viu sua obra-prima concluída. Ele morreu muito cedo, aos 54 anos, e o museu levou mais de 13 anos para ficar pronto, só inaugurado em 67. Pior,
Um incêndio destruiu parte do museu em 78, foi um longo restauro e uma longa reconstrução. E até hoje, cercado no aterro do Flamengo, tem essa dificuldade de um lugar bastante mais bonito para se ver de longe do que de acesso e circulação de pedestres, com várias vias expressas e passarelas. O museu é visitado por menos de 200 mil pessoas por ano. Sim, um quinto, quase, da Pinacoteca em São Paulo, que fica na região da Luz. Um número modesto para uma das obras-primas do modernismo no Brasil. Você que é carioca e ainda não conhecia o canal, prazer e bem-vindo. Eu me chamo Raul Justilores, sou jornalista e escritor e fiz um livro chamado São Paulo nas Alturas, onde eu descrevo um raro momento em que a arquitetura de vanguarda e o mercado imobiliário inovador produziram os grandes ícones de São Paulo. De lá para cá, depois do livro, eu criei esse canal no YouTube para mostrar que o debate sobre arquitetura, mercado imobiliário, cidades e espaços públicos é mais contemporâneo que nunca. Não podemos ficar só na nostalgia. E, infelizmente, no Brasil de hoje, essas alianças para se produzir cidades melhores parecem cada vez mais raras. E o timing, eu sei que muita gente deve estar falando, por que você vem agora elogiar o Rio de Janeiro? É porque o Rio já teve uma época de grande urbanismo e de grande arquitetura, mas que parece que ficou para trás. E quem acha que segurança só é resolvida a bala, acredite, foi assim que surgiram as milícias. Precisamos de saber e know-how e também da ajuda de um bom urbanismo, porque violência no Brasil existe no Rio, mas também em Porto Alegre e especialmente na Bahia, mas também nas capitais amazônicas e nordestinas e na grande São Paulo. Quem sabe, se a gente se preocupar mais com cidades, a gente tenha lugares melhores para se viver. Mas a arquitetura moderna brasileira tem um grande adversário, a insegurança. É o que produz reformas que mutilam qualquer fachada. Guaritas enormes, muros e grades que não têm nada a ver com o projeto original. Mas, felizmente, a tecnologia pode tentar diminuir esse problema. É o que a Gabriel, empresa de tecnologia brasileira, produz com suas câmeras, integradas às secretarias de segurança, às polícias, e aí você se sente mais seguro e pensa duas vezes antes de piorar o que grandes arquitetos criaram. E por que destacar agora os ícones modernistas do Rio de Janeiro? Meu primeiro objetivo é claro: demonstrar a diferença que faz quando empresários, políticos, autoridades, acadêmicos, médicos, a classe dirigente de uma cidade se preocupa ou se preocupava com a arquitetura. Esses são ícones da cidade do Rio de Janeiro. Imagine se esses mesmos dirigentes tivessem essa atenção aos detalhes durante a Olimpíada do Rio, durante a Copa, ou, por exemplo, na ampliação e reforma do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Se cada vez que você padece naquela sauna do Santos Dumont, e por mais elegante que esteja, fica com uma pizza nas suas axilas, pizza carioca com muito ketchup, deveria pensar: também conforto térmico, e não só estético, faz parte da arquitetura. Já estes prédios aqui surgiram nas bordas do terreno do palacete de Eduardo Guinle, filho do famoso industrial que administrava o Porto de Santos. Sim, ele já estava quebrado no início dos anos 40, quando contratou o arquiteto Lúcio Costa para desenhar estes 3 prédios, Nova Sintra, Bristol e Caledônia, que foram entregues entre 1948 e 1954. Cada um tem apenas 20 APs, entre 253 e 331 metros quadrados. Sim, eram prédios de luxo, que estavam surgindo ao redor do que se chamaria Parque Guinle,
projetado por Burle Marx, e antes do governo desapropriar o palacete, que hoje é o Palácio das Laranjeiras. Mas vale prestar atenção no que era luxo no Rio de Janeiro dos anos 40 e 50, e especialmente compará-lo com Ferraris, Porsches e outros prédios cafonas de nascença que pipocam na Barra da Tijuca. E olha a diversidade dos cobogós, cores, tamanhos e formatos. São elementos vazados que controlam a entrada de luz e de vento no interior dos apartamentos, numa época que não havia ar-condicionado. Bastante mais sustentável que hoje em dia. Aliás, saudades dos tempos, que os prédios eram projetados de acordo com a orientação solar. Não eram 40 prédios iguais, colocados em terrenos diferentes e que se dane quem vai morar lá dentro. Já este prédio aqui, projetado pelos irmãos Roberto, o edifício Júlio de Barros Barreto, é mais econômico que o Parque Guinle. Sim, tem apartamentos duplex, todos entre 119 e 134 metros quadrados. E foi construído por um fundo de pensão de funcionários públicos dos anos 40. Bem, alguns ideólogos que sempre colocam o político de estimação à frente da realidade chamam estes prédios da Era Vargas de habitação social, mas não era. Tinha até apartamento de empregada, mas para uma classe média tem uma qualidade enorme. São duplex, onde se pensou no conforto acústico e também nesse efeito mágico de se entrar em casa com um pé direito baixo, uma sala com um pé direito muito maior e no terraço um pé direito duplo, porque luxo no Rio é ter vista e olhar para a cidade. E olha o detalhe dos corredores de serviço. Sim, tem grades. Apesar de se permitir se colocar roupa para secar, tinha que se impedir os macaquinhos de invadir os apartamentos. Vai que eles roubam algumas cuecas e calcinhas por ali. Esta série dedicada ao Rio de Janeiro não existiria sem o apoio, o incentivo e o patrocínio de Cláudio Haddad. Ele é empresário e economista que fundou o IBMEC Educacional há mais de 25 anos e criou o INSPER em 2009, outra grande faculdade aqui em São Paulo. Se já é raro empresários investirem e não só falar em educação, é mais raro ainda os que se preocupam com o urbanismo. E foi dele a ideia de fazer uma série em Lisboa e mostrar a virada da capital portuguesa, e ele patrocinou a série Buenos Aires nas Alturas, ambas disponíveis aqui no canal. E como bom carioca, radicado em São Paulo há muitos anos, ele não esqueceu do Rio de Janeiro. E sabe que é justamente por debatermos tão pouco sobre cidades e não darmos muita atenção à arquitetura que as nossas cidades estão do jeito que estão. Muito obrigado, Cláudio.